Todos que estão neste culto esta noite têm uma história, têm uma necessidade, têm uma busca. E Deus sabe disso. E Deus se agrada quando você entra na sua presença para poder buscar dele algo que somente ele, como seu pai, pode te oferecer. Porque o nosso pai é Deus. E a Bíblia diz que existe um outro pai. Vós tendes por pai o diabo. Jesus disse isso para os religiosos da sua época, que se faziam de crentes, mas estavam com o coração distante de Deus. Você precisa compreender que, enquanto alguns buscam o favor de um Deus errado, enquanto alguns buscam, consciente ou inconscientemente, algo de um Deus errado, nós buscamos do Deus verdadeiro. Nós temos Ele como nosso Pai. Então, aquele que é de Deus, faz o que agrada a Deus. Se eu tenho a Deus como Pai, eu vou fazer aquilo que agrada o meu Pai. E Jesus dizia isso, que o seu ministério era fazer a vontade do Pai. O seu ministério era agradar a Deus. Então, quem agrada a Deus vai andar na luz, não nas trevas. Quem agrada a Deus vai andar na verdade, na sinceridade, na honestidade, na transparência. Vai ter uma vida de integridade. Agora, caso contrário, esta pessoa, ela não vai honrar a Deus, porque ela está fora do caminho. E nós precisamos, no culto de sexta-feira, nos posicionar para que a unção que Deus liberou para a sua igreja se manifeste de verdade. Por exemplo, lá atrás, eu era um religioso. Eu ia à igreja, voltava, lia a Bíblia, orava do meu jeito. Eu buscava Deus na minha limitação. É por isso que a Bíblia diz assim: o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Ou seja, por conta da nossa limitação, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós como verdade. Porque muitas vezes vivemos a mentira do diabo. Não é normal você viver só crise, dificuldade, luta. Por que tem crente que desanima? Pastor, é luta, é luta, é luta. A gente tem que parar de exaltar a luta e começar a profetizar a vitória. Por quê? Luta, luta, luta vai desanimar você. Então você precisa lutar e evidentemente ver a vitória. Você tem que ser uma pessoa que se programa para a conquista, não para a derrota, para o fracasso, para a frustração, para a desilusão. Porque o diabo, ele também nos programa. Por isso que em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Quer dizer o quê? Não permita que o diabo programe a sua mente. Você precisa ser senhor sobre a sua mente. Porque o diabo, de maneira sucinta, ele começa a plantar na sua mente mentiras. E você acredita. E você vive tudo aquilo que não é da vontade que você viva. A gente não consegue sair de um problema financeiro, econômico, material. A gente culpa o governo, a gente culpa a crise mundial, a gente critica tudo e todos, quando na verdade nós deveríamos abrir a nossa boca como profetas de Deus e dizer: Deus, eu creio na tua provisão.
eu creio no teu milagre. Eu sei que tu tens poder de fazer. Enquanto está todo mundo declarando o contrário, eu vou abrir minha boca para crer que tu és o Deus do impossível. E que tu tens poder de mudar minha vida, minha sorte, meu destino, meu depois, meu amanhã e o meu futuro. Então o diabo ele vem com as mentiras. Aí você se acomoda. Por quê? Porque é confortável você viver uma vida dessa maneira. Porque ser vencedor tem um preço. E ninguém, muitas vezes, quer pagar esse preço. É perseguição, injustiça, ameaça, ataque, mentira, engano. E você se levanta em nome de Jesus e diz assim: Senhor, eu estou blindado, porque a minha fé garante a minha vitória. Eu não aceito, Senhor, que as setas, as lanças, os dardos, as flechas do inimigo me atinjam. Eu embraço o escudo da fé para declarar que o Senhor é Deus na minha vida, que tu és poderoso, que tu tens para mim uma vitória. O problema é que aquilo que a gente enfrenta nos abate, e aquele que é atingido desanima, fica desmotivo, desencorajado, sem iniciativa, perde as forças, a ponto de dizer: eu não consigo, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para cima. Eu tentei. Deus, tu sabes que eu tentei. Quantas vezes nós passamos por esse caminho? Quantas vezes nós vivenciamos essa situação? Mas o que faz de uma pessoa vencedora ou perdedora? É o posicionamento. A Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que retrocede, daquele que desiste, daquele que larga do seu arado, daquele que olha para trás, depõe as armas, joga a toalha. Nós precisamos ser posicionados apesar de qualquer coisa. E quando você permanece firme na tua confissão de fé, como diz o autor do livro de Hebreus, olha o que diz a palavra: permanecei firmes na vossa confissão de fé. Sabe o que significa isso? Na hora que o barco balança e a água começa a entrar dentro, não é para você pensar assim: o meu barco vai afundar. Não é para você ser pessimista, derrotista. É para você acreditar naquele momento que Deus não te abandonou, que Deus é com você. E eu quero te falar que Deus não desiste de você, apesar de você. Eu agradeço muito a Deus porque Ele não desistiu de mim, apesar de mim. E Ele nos ama mesmo nós sendo o que somos ou do jeito que nós somos. Não dá para entender o amor de Deus, mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos. A Bíblia nos fala desse amor que nos constrange, e nós precisamos aprender a receber esse amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós não nos apresentamos como filhos, nós nos apresentamos como devedores. Por mais que você faça, você sente que não é suficiente para agradar a Deus. E a gente pensa que Deus, Ele vai se comover pelo que a gente faz. Nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Só vamos alcançá-la quando um dia estivermos no céu, na glória, com Jesus. Enquanto estivermos na terra, não se sinta devedor ou culpado. Eu vou confessar a vocês, é tão bom a gente chegar na presença de Deus sem culpa, consciência leve, e dizer: Deus, se eu errei, foi involuntário.
Se eu pequei, foi sem querer, porque na verdade é tão bom te conhecer, é tão bom receber do teu amor, é tão bom experimentar da tua graça. Mas isso é relacionamento, e nem todos se relacionam com Deus desta forma. Tem gente que se relaciona com Deus como um Deus distante, inatingível, intocável, e você precisa entender que este Deus é um Deus de relacionamento. Esse Deus te conhece melhor do que você mesmo, e tudo que Ele está esperando é você abrir tua boca e dizer assim: me ajuda, Senhor. Deus, eu não consigo sozinho, vá na minha frente. E Deus trabalha de 3 formas. Ele vai à frente, Ele vai te mandar ir, e Ele vai te observar, ou Ele vai estar do teu lado para te capacitar, habilitar, para que você faça o que tenha que fazer sem medo, sem receio, sem insegurança. Por que somos tão inseguros, tão medrosos, tão oscilantes, tão gelatinosos? Sabe por quê? O diabo, ele trabalha com os nossos medos. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Olha só, não estou me referindo àquele medo que é para nós um mecanismo de defesa, que nos acompanha de forma natural desde o nosso nascimento, e que nos protege. Estou falando de algo que te aprisiona. Deus não te deu espírito de medo. Então Paulo está dizendo que existe um espírito, e o nome dele é medo. Deus não te deu espírito de medo. Se não foi Deus quem te deu esse espírito de medo, quem foi? Mas Ele te deu um espírito de coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Então você precisa se redescobrir, para você se posicionar na vida, para você olhar no espelho e dizer assim: eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer, eu nasci para glorificar o nome do Senhor. E a gente fica como? Eu sou um coitado, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um fracassado na vida, eu sou um perdido. Isso não glorifica o nome do Senhor, isso glorifica o nome do diabo. Então cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode não glorificar a Deus. Você tem que abrir a boca para aprender a glorificar o diabo. Xingar não resolve, praguejar não resolve, amaldiçoar não resolve, cara feia não resolve. Nós precisamos nos posicionar em Deus e dizer para o inimigo: chega, acabou. Até hoje você manipulou as minhas emoções, os meus sentimentos. Até hoje você me usou, mas agora acabou. Quem vai me usar vai ser o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha só: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer saber se você é guiado? Se você é filho de Deus? Quer saber se você é filho de Deus? Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Aí você diz: eu estou com vontade de xingar, mas não vou xingar. Eu estou com vontade de praguejar, mas não vou praguejar. Eu estou com vontade de amaldiçoar, mas não vou amaldiçoar. Eu estou com vontade de fazer um barraco aqui, mas não vou fazer. Eu estou com vontade de tirar satisfação, mas não vou tirar. Eu estou com vontade de tomar certas providências que são carnais, evidentemente, mas não vou tomar. Por quê? Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vai chegar uma hora que a tua mulher vai ver que você é de Deus. Vai chegar uma hora que o teu marido vai ver que você é de Deus. Vai chegar uma hora que os filhos vão ver que os pais são de Deus.
Vai chegar uma hora que os pais vão olhar para os filhos e vão ver que são de Deus. É isso que a palavra de Deus fala em Malaquias. Que os pais converterão o coração dos filhos e os filhos converterão o coração dos pais. Porque vai haver testemunho dentro de casa. Não vai ser essa bandalheira que a gente vê hoje, essa bagunça. Mesmo a gente estando dentro de uma igreja. Não tem testemunho. É uma vergonha. Então nós precisamos nos posicionar em Deus. Então ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é dizer, espera lá, esse pensamento que eu estou tendo não glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que eu devo pensar naquilo que é bom, justo, honesto, de boa fama, verdadeiro, que glorifica a Deus. Esse pensamento não é de Deus. Então a Bíblia nos ensina, trazei todos os pensamentos contrários a Cristo cativos. O que eu tenho que fazer? Amarrar. Está amarrado esse pensamento. Eu não posso pensar assim, porque eu sou filho de Deus. Então eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você tem que vigiar com os teus pensamentos. Quantos pensamentos malignos a gente tem por dia? Aquela pessoa tem inveja de mim. Às vezes a pessoa não tem inveja nenhuma, é coisa da tua cabeça. Aquela pessoa tem ciúme de mim. Às vezes aquela pessoa nem tem ciúme de você, é coisa da tua cabeça. Eu lembro de um casal que me procurou e disse, pastor, vou sair da igreja. Eu disse, por quê? Porque tem uma mulher na igreja que não tira os olhos do meu marido. Eu falei, me diga quem é. Se for uma piriguete gospel, eu vou te falar. Porque a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Aí quando ela me disse quem era, eu ri. Eu falei, essa irmã não pode ser. Por quê? Ela é vesga. Ela está olhando para cá, mas mirando do outro lado. Então, não leva a mal. Essa irmã, você está julgando ela injustamente. Você está pecando. E quantas vezes nós fazemos historinhas na nossa cabeça? O fulano não gosta de mim. O ciclano está me perseguindo. Eu não me sinto bem na igreja, eu não me sinto bem mais na empresa, eu não me sinto mais bem em lugar nenhum. Por quê? Por conta dessas historinhas que o diabo coloca na nossa cabeça, essas caraminholas. O diabo quer tirar o teu foco. Aí você precisa ser uma pessoa que tem discernimento. Você sabe o que é discernimento? Preste atenção. É uma mistura de inteligência e sabedoria. É você pensar e dizer, peraí, o que faria Jesus no meu lugar? Ele teria esse julgamento? Ele falaria isso? Ele teria essa reação? Não. Ou você pensa, essa pessoa é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, nós vamos entrar no céu juntos. Eu não posso permitir que esse sentimento me estrague. Por quê? Dependendo do sentimento, ele vai estragar você. Sabe o que significa? Vai contaminar você. Sabe o que significa? Vai apodrecer você. Quantos casamentos estão apodrecidos? Porque o diabo apodreceu ou o marido ou a esposa. Quando apodrece os dois, tem separação. Quantas vezes o diabo vem e nos apodrece? Pessoas boas, pessoas do bem, pessoas de Deus, mudam do vinho para a água. O pão se torna pedra, porque estragou. A pessoa, ela perdeu a inocência. A inocência, amados, é de Deus. Jesus chama, certa vez, uma criança e diz, quem não for como esta criança, não vai entrar no reino de Deus. Sabe o que ele está falando? Que devemos conservar a nossa inocência, a nossa pureza. E quando não existe inocência, não existe pureza, existe o quê? Malícia. Quantos casamentos acabam porque a mulher
começa a colocar outra mulher no colo do marido. Eu percebi que você está olhando para ela. Eu percebi que você está batendo asa para o lado dela. Eu percebi que tem alguma coisa aí. Quando não é a mulher, é o marido. E eu conto que tinha uma irmã na igreja, mulher de Deus. Ela levantava todos os dias às 5 horas da manhã para preparar o café para o marido. E ela se despedia do marido, dando um beijinho na porta da sala, bom trabalho, e voltava a dormir. Um dia, o marido disse para ela: eu sei por que você acorda cedo e me acompanha até a porta. Ela perguntou: por quê? Para ver o vizinho. Ela nunca tinha observado o vizinho. Um dia, essa mulher foi colocar o lixo no portão, pendurado. O lixo caiu. Quando ela foi pegar, alguém pegou o lixo antes dela. E quando ela olhou para cima, era o vizinho. O vizinho perguntou: você sempre acorda bonita assim? Uma semana depois, essa mulher dormiu com o vizinho. Ou seja, o marido abriu uma porta para que este demônio entrasse e destruísse o seu casamento. Então, nós precisamos ter discernimento, essa mistura de inteligência e sabedoria. Nós precisamos filtrar as coisas, em vez de sentir. Tem gente que é muito sentimento, e quando a pessoa é assim, muito sentimento, ela não desenvolve, ela não cresce, ela não avança, ela não cumpre o propósito. Porque Deus está te chamando para você ter coerência. Antes de você reagir, você precisa agir. Quando nós reagimos, nós erramos, porque vamos na emoção, e nós pecamos. Agora, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus era ação, não era reação. A recomendação de Jesus foi para que os discípulos não andassem com suas espadas. Mas Pedro, ele deu um jeitinho e tinha uma espada escondida com ele. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Na verdade, ele era ruim de mira. Ele queria cortar o pescoço e acabou cortando a orelha de Malco. Aí Jesus abaixa, pega a orelha de Malco e gruda. Coloca no lugar. Opa, coloquei errado. Coloca certo a orelha de Malco. Aí ele diz: Pedro, a luta não é, Pedro, contra a carne e o sangue, Pedro. Se eu quisesse, eu convocava 12 legiões de anjos. Cada legião são 6.000 anjos. Por quê? Uma legião do exército romano era de 6.000 homens. 6.000 soldados. Se eu quisesse, eu convocava 12 legiões de anjos. E acabava com a brincadeira. Mas deveria se cumprir a profecia. Ele reagiu. E quem reage erra. Ele fugiu. Ele abandonou Jesus. Ele que dizia: eu não vou te abandonar, aconteça o que aconteça, eu sempre vou estar do seu lado, conte comigo, acredite, Jesus. Todos os discípulos fugiram. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Tem gente que fala muito e não faz nada, e tem gente que não fala e aquele é pontual.
E Jesus precisou ensinar essa lição para Pedro. Por quê? Nós somos provados nas circunstâncias, situações e adversidades. Por exemplo, é fácil ser um bom crente quando tudo está bem. Eu quero ver você ser crente quando você abre a sua despensa e olha lá e vê que tem meio pacote de sal, meio pacote de macarrão, um fubá. Aí eu quero ver se você é crente. E eu conto o testemunho de uma irmã de oração. Diga, quem é de oração vê milagre. Essa irmã, ela abriu a despensa, não tinha nada para cozinhar para sua família. Ela ajoelhou ali. Ela disse que levantou os braços para o céu e disse: Deus, o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre me abençoou. E eu sei que não é desta vez que nós vamos perecer. Eu tenho muito testemunho para contar. E este vai ser mais um testemunho que eu vou ter para glorificar o teu nome. Eu olho aqui para a minha despensa, Senhor, e eu não vejo o que os meus olhos estão vendo. Eu estou vendo 2 sacos de arroz de 5 quilos. Eu estou vendo trigo. Eu estou vendo macarrão. Eu estou vendo massa de tomate. Eu estou vendo sardinha. Eu estou vendo óleo. Eu estou vendo aqui a minha despensa cheia em nome de Jesus. Sabe o nome disso? Diga comigo, 4ª dimensão. Quando Paulo diz que nós devemos trazer as coisas que não são, como se já fossem. A fé é um braço que alcança o céu e segura o teu milagre. E você precisa trazer esta bênção para a terra. Quando você ora, você materializa a tua bênção. E você ora porque você crê, porque quem não crê não ora. Só que tem muito crente que ora por orar. Teve um irmão que, pastor, eu orei 3 horas. Eu falei, que bênção, irmão, o que você orou? Ele falou, orei tanta coisa que eu nem lembro. Então ele não orou nada. Quando você, por exemplo, vai se encontrar com uma autoridade, uma celebridade, um artista, um atleta, sei lá quem, você quer botar a melhor roupa, você vai começar a ensaiar um discurso. O que eu vou perguntar para ele? O que eu vou falar para ele? Por quê? Porque você sabe que não pode perder a oportunidade. É pouco tempo e você precisa aproveitar. E com Deus a gente não pensa. Tem gente que pede para Deus o que não precisa. Tem gente que pede alguma coisa para ostentar, para se mostrar. E a pessoa então cai naquele versículo que diz: muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Deus está falando no meu coração que tem uma pessoa que está nos acompanhando pela internet. E você tem enfrentado uma grande batalha espiritual. O nosso culto vai durar um pouquinho ainda. Se você quiser, vem para o culto, que eu vou orar por você. Você que está sendo atacado ou atacada por demônios. E estes demônios dizem: esta pessoa não vai mais para a igreja. Eu quero te falar que Deus é Senhor sobre sua vida. E Deus está mandando os seus anjos agora aí, para resgatar você e para mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Então, eu senti no meu coração de montar uma cesta básica e levar para essa irmã. Ninguém tinha me falado nada.
E eu fiquei até meio assim, por quê? Ela morava no Jardim América. Eu falei, essa mulher está bem de situação, mas estou sentindo de levar uma cesta básica para ela. Você precisa aprender a ser obediente. Lembra? Filho é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O que a gente aprendeu? Tem que saber o que pensa, o que sente, o que fala. Se você não aprende a usar a tua boca, quando você vai orar, o diabo diz, ele não tem autoridade, porque ele fala palavrão, ele xinga, ele pragueja, ele amaldiçoa. Aí tua oração não tem autoridade. Aí quando você começa a se posicionar, eu entendo que eu sou filho de Deus, eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu quero andar no caminho, eu tenho temor do Senhor no meu coração. Aí quando você abre a boca e fala, o inferno tem que se curvar. O inferno tem que se curvar. Os demônios não podem cumprir o propósito deles. Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Diga isso. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Projeta para mim, por favor, 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vive para Deus de verdade. Você é de Deus de verdade. Então, você precisa dizer, eu tenho autoridade para acabar com isso na minha vida. Porque eu sou de oração, porque eu sou de jejum, e porque Deus me deixou uma promessa. Amém? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. Diz assim, em todas estas coisas, sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Diga, eu sou mais que vencedor. Preste atenção, entenda isso. Eu não sei se você consegue trazer isso para a tua realidade, porque a gente se sente mais derrotado do que vencedor. Quando você for pegar moedinha na bolsa, você vai dizer, hoje eu estou pegando moedinha, hoje eu estou separando moedinha, mas amanhã eu vou estar próspero em nome de Jesus. Porque eu vou viver minha prosperidade. O diabo não vai mais me privar disso. Sabe? Hoje, de repente, você para abastecer e diz assim, coloca 10, cuidado para não derramar. Parece que vai encher o tanque, né? 10 não dá para mais nada. Põe 15, sei lá, 20. Mas você tem que profetizar. Eu vou ter para encher o tanque. Sabe, quando o diabo falar do teu carro, por exemplo, 2 irmãos estavam conversando, e um tinha comprado um carro novo, e o outro tinha um carro velhinho. Aí, o irmão que estava com um carro velhinho, dizia, eu tenho até vergonha de chegar na igreja com esse carro velho. Eu disse para ele, irmão, dá licença, deixa eu entrar na conversa. A palavra de Deus diz assim, que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Agradece a Deus por esse carro que te traz para a igreja. Agradece por esse carro que tem servido você, que tem abençoado sua família que mora longe e traz vocês para a igreja, que te leva a trabalhar. Agradece a Deus. Não é porque o irmão comprou um carro novo hoje, que você tem que comprar um carro novo amanhã. Irmão, antes de ter esse carro, conta para ele a história, como é que foi a trajetória, como que começou para você chegar até aqui. Presta atenção, amados, é uma escada, são degraus. E a gente olha às vezes para o irmão, e a gente pensa que aconteceu assim, no estalar de dedos. Não foi assim. Sabe? Uma vez, uma irmã contou um testemunho na igreja, que tinha comprado uma geladeira. Aí um irmão chegou para mim e falou, pastor, isso não é bênção.
uma geladeira? Eu falei, não é para você, querido. Era o sonho dela. Ela tinha um desejo de ter uma geladeira dessa, moderna. Ela conseguiu comprar. Sabe o que a Bíblia fala? Se alegra com os que se alegram. Se a gente não sabe nem chorar com os que choram, como é que a gente vai se alegrar com os que se alegram? Amados, você conhece um irmão, se ele é convertido ou não, quando ele se alegra com você, com as suas conquistas. Porque a maior parte das pessoas tem inveja da gente. Não quer que você mude de vida. E o pior de tudo, você vive falando da sua vida para quem torce contra você. Você vive falando da sua vida para quem te inveja, para quem tem ciúme, para quem cancela a tua bênção. E não pode ser assim. Por exemplo, eu sei com quem eu compartilho as minhas conquistas. Eu sei com quem eu compartilho os meus projetos. E a gente precisa ter esse entendimento. Então você precisa crer naquilo que a Bíblia te dá como promessa. O que é uma promessa? Você não está vivendo hoje, mas você vai viver. Eu não sei se hoje, amanhã ou depois. Porque já teve irmão que ele saiu do culto e o telefone tocou meia-noite. Falou, deixa eu te falar. Sabe aquele negócio que estava preso? Foi liberado. Deu certo. Eu tentei falar com você antes, eu não consegui. Por quê? Ele estava no culto. Às vezes a pessoa ela deixa de vir no culto para ficar curtindo uma depressão em casa. Não vai ser abençoado. Qual o nosso lugar? Com Deus. É aqui que a gente vem chorar, é aqui que a gente vem se quebrantar, é aqui que a gente vem pedir, é aqui que a gente vem louvar, é aqui que a gente vem glorificar, é aqui que a gente vem exaltar, é aqui que a gente vem bendizer o nome santo do Senhor. É aqui. Então não é porque a coisa não está boa, não é porque a coisa não está legal, que você vai desistir daquilo que você levou tempo para construir. Tem gente que caminha com Jesus durante um bom tempo. Chega uma hora, a pessoa abre mão. Teve uma pessoa que ela começou a ir na igreja da Eusébio Savaio, e ela disse assim, Deus está demorando para fazer, quer saber de uma coisa? Se Deus não quer me dar, eu vou pedir para o diabo. Aí essa pessoa foi atropelada na rua da igreja. Não aconteceu absolutamente nada com o carro. E essa mulher veio a óbito, morreu. Imagine vocês. Cuidado com o que você fala, porque quando você abre a boca, você libera, você dá autoridade para o inimigo agir. Diga comigo, palavras têm poder. Você tem que entender isso. Palavras têm poder. Existe poder de vida e de morte na nossa língua. E a gente precisa saber sim usar a nossa boca. Começa a pensar, analisar o que é que você fala durante o dia. É uma palavra de derrota, de fracasso, de pessimismo, de dúvida. É uma palavra de medo, de insegurança. É uma palavra de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de amargura. Que palavra que você libera? Porque a gente precisa saber o que fala. Por quê? Porque o inimigo, ele tira proveito daquilo que eu libero. Diga comigo, eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu sinto. Então, é aí que muito crente se perde. Eu me lembro que eu tive alguns enfrentamentos. Eu já orei, por exemplo, por pessoas
onde eu enfrentei demônios que era batalha de solo, demônios fracos. Mas nunca subjugue os espíritos, porque quem faz não é você, é o Deus que você serve. Então, demônios, batalha de solo, é mais fácil lidar com eles. Mas quando você pega um espírito de hierarquia, aí a coisa muda de figura. O revestimento tem que ser maior. Lembra dos discípulos? Tentaram expulsar os demônios em Marcos 9 e não conseguiram. Foram humilhados. Quando chegaram em casa, foram embora quietinhos, sem conversar, pensativos. Quando chegaram em casa, perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar este demônio, ou estes demônios? Jesus disse: tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem legião, tem falange. Então você precisa ter revestimento. Lembra o que eu falei? Cuidado com o que fala. Unge a tua boca. Lembra do profeta? Senhor, eu tenho lábios impuros. Aí veio o anjo e colocou brasa do altar na boca dele. Por quê? Para consagrar. Eu acho que eu vou pegar umas brasas incandescentes e vou dizer para você: masca igual chiclete. Porque só assim. Teve um irmão que terminou o culto, ele já estava xingando no estacionamento. Eu falei: não recebeu nada, irmão. E ele teve a infelicidade de abrir a boca perto de mim. Não recebeu nada. Tem gente que está com o vaso rachado. Ele recebe alguma coisa aqui, até ele chegar no portão, o azeite já caiu, já foi derramado. Sabe, a gente saiu e fala: eu recebi algo hoje. Então vou manter isso. Eu quero ter essa unção do discernimento, da inteligência, da sabedoria. Eu quero ter esse discernimento onde eu sou guiado pelo Espírito. E é interessante. Quer saber quando o Espírito Santo te guia? Quando você toma a atitude correta. O Espírito Santo de Deus está te guiando. O Everaldo é um barato. Às vezes eu saio com ele, ele se perde e ele chega no lugar certo. E Deus é assim na vida da gente. Até quando a gente erra, Deus, Ele nos abençoa. Está entendendo? Então nós temos que pensar nisso. Você tem que dizer assim: Senhor, eu me coloco na tua mão e eu deixo o Senhor agir. Me dirige, me guia, me governa, me conduz. Aí você vai ver que a coisa é diferente. Por exemplo, qualquer situação que você enfrentar, sabe aquelas situações desconfortáveis, que são chatas, complicadas, você vai dizer: Senhor, estou colocando essa situação nas tuas mãos. E olha como é interessante. A Bíblia diz assim, vem aqui para frente, filho, senta aqui na cadeira da frente. A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, o que é lançar? Pega aí, filho. Deus nunca devolve. Segura aí. Às vezes você ora e fala: Deus, eu estou entregando para ti. Não está entregando nada, porque você está segurando ainda. Quando você solta, você dorme em paz. Quando você perdoa, não é que você esquece na tua mente, você deixou de ser atormentado na tua alma. Quando você vivencia isso, você diz: acabou, chega, não quero mais. Sabe, o diabo fica brincando muitas vezes, principalmente com aquele que é crente. Quem não é, ele não conhece, ele não sabe como é que funciona. Ele está levando porrada o tempo todo. Mas aquele que é de Deus, ele precisa se colocar e dizer: Deus, fala comigo, me mostra. Eu quero ser cheio do teu Espírito.
E ser cheio do Espírito Santo é quando você começa a andar na presença de Deus, fazer tudo certo. É quando você começa a se santificar. É quando você começa a fazer aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Olha o que diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. É uma promessa. Ó Paulo dizendo: posso todas as coisas, algumas coisas. Posso algumas coisas. Não. Posso algumas coisas. Posso de vez em quando. Posso quando dá. Posso quando eu estou de bem com a vida. Todas as coisas. Aí, presta atenção. Eu trouxe isso aqui de propósito para mostrar para vocês. Quando eu comecei no meu ministério, não tinha computador. Eu sou da época da máquina de escrever. E eu não tinha nem máquina de escrever. Você sabe o que eu fazia? Eu pegava uma folha de caderno e marcava os versículos. E eu grudava na porta do meu quarto. E toda vez que eu entrava no meu quarto, eu declarava: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Pastor, quando que a fé, ela brota no meu coração de verdade? É quando você começa a falar, repetir, decretar, pronunciar, declarar, profetizar. Presta atenção, você tem que aprender a profetizar a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando o diabo vem me incomodar, eu declaro de novo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, mas você não vai conseguir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não vai dar certo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu repito. Você sabe o que é ruminar? Você conhece o processo de ruminar? Por exemplo, uma vaca, ela rumina. O que é isso? Ela come a grama. Lu, cuida para mim, filha. Cuida para mim. Ela come a grama e ela mastiga. Aí depois ela engole. Mas depois ela traz de novo para a boca de novo e mastiga de novo. Daqui a pouco ela engole. Daqui a pouco ela traz para a boca de novo e mastiga, e mastiga, e mastiga. Isso é o processo de ruminar. Então nós precisamos aprender a ruminar a palavra de Deus. Então imagina só, você começa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou melhor, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. Chega uma hora que você tem convicção daquilo. O problema vem, não te abate mais. Por quê? Maior é o que está em mim, de verdade. Maior é o que está em mim. Chega uma hora que eu declarei tantas vezes: em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Aí deu lá um pepino, um problema, uma crise, um levante, sei lá o que aconteceu. Em todas as coisas eu sou mais que vitorioso. Preste atenção no que eu vou te falar, porque é forte. Até nas minhas derrotas eu sou vitorioso. Até quando eu perco, eu estou ganhando. O diabo pensa que eu estou perdendo, mas estou ganhando. Com Jó não foi assim? Ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu tudo em dobro. O diabo quis destruir família, o diabo quis destruir bens, o diabo quis destruir fonte de renda, o diabo quis destruir amizades. E Deus levanta Jó das cinzas e devolve tudo em dobro para ele. Preste atenção. O diabo se levanta para cair. Por quê? Maior que está em mim do que o diabo que está no mundo.
do que a maldade que está no mundo, do que aqueles que estão fazendo trabalhos de macumbaria, feitiçaria e bruxaria para destruir você, para separar famílias, para destruir casamento. Então nós precisamos nos levantar em nome de Jesus, para declarar a palavra. Então preste atenção, a palavra ela não tem poder quando você lê uma vez só, você faz como se fosse um livro. Não, a palavra ela se torna poder quando você traz ela para a tua vida, ela passa a fazer parte de você. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então nós temos que nos mover pela palavra. Não importa o que aconteça, você precisa viver a palavra. Sorrindo ou chorando, você vai viver a palavra. Então, você tem que declarar várias vezes, mesmo que você conheça o versículo. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não deixe, pega outra tradução para mim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Preste atenção. A Bíblia sempre tem que estar na tua boca. E é interessante isso. Às vezes, até quando eu dou um tupicão, eu levantei um dia de madrugada, ou melhor, era à noite, né? De madrugada, fui para o banheiro. Quando eu voltei, gente, eu bati, dei um chute com o dedo mindinho no pé da cama. Gente, eu chamei Jesus de Genésio. Mas daí que a gente vê se está crente. Eu baixei e falei, oh glória a Deus. É que antes a gente falava palavrão. Mas agora eu libero uma palavra. Você pode achar que é loucura, mas eu me condicionei a fazer isso. Na casa do meu tio. Eu estava entrando para o ministério, era novo ainda. Tinha uma escada e tinha uma mureta. Eu esqueci dessa mureta, gente. Eu desci correndo, bati com a testa, caí para trás. Foi aleluia! Aí tem gente que fala que crente é doido, e é verdade. A Bíblia diz que o poder de Deus para o mundo é loucura. O que eles falam? Palavrão. Teve um dia que um irmão foi fazer uma reforma lá no Ministério Infantil, Deusébio Savaio. O Everaldo estava lá. Aí quebrou o degrau da escada, ele caiu e ele falou um palavrão, bem cabeludo, né, Everaldo? Aí a gente vê se é crente de verdade. Olha só, não se aparte o livro desta lei, né, da sua boca o livro desta lei. Então você precisa aprender a falar da palavra. Amém? Ela tem que estar na tua boca o tempo todo. Ah, pintou uma necessidade, palavra. Uma perseguição, palavra. Uma injustiça, palavra. Uma bênção, palavra. Antes, medita nele de dia e de noite. O que é meditar nele de dia e de noite? Você pegar o versículo e ficar. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o diabo, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, o diabo, ele age no mundo. Quando fala mundo, a palavra no grego original é cosmos, fala do sistema. Então imagina, quando você começa a pegar a palavra e ruminar, quando você pega a palavra e começa assim, em todas estas coisas eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Sou mais que vencedor. Pega o versículo, repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, está ruminando. Aí você vai fazer isso uma vez de manhã, depois faz à tarde, depois você faz à noite. Vai chegar uma hora que você vai ser uma metralhadora de Deus, só vai cuspir palavra. Lembra de Jesus no deserto? O diabo se levanta contra Jesus, Mateus 4 e Lucas 4. Aí ele pega, abre a boca e diz, está escrito. E ele diz o texto. E o diabo rebate e diz, está escrito.
ele tenta usar a palavra contra o próprio Jesus. E tudo que Jesus ia falar, quando o inimigo se levantou para derrubá-lo, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Presta atenção, é só palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, significa que eu devo falar. Sabe essa coisa de, eu faço oração telepática, silenciosa. Não, oração vem de oral, você precisa falar muitas vezes. Às vezes eu também, em certos momentos eu estou orando na minha mente. Mas isso não é orar em espírito. Mas chega uma hora que você tem que levantar a voz e mostrar quem manda. O Kenneth Hagin, ele conta um testemunho de um irmão que ele ia tomar o ônibus. Ele ia tomar o ônibus. Aí o cachorro acompanhou esse irmão até o ponto do ônibus. Ele ficava assim: vai embora, Totó. Totó vai para casa. Totó, vai embora. Totó, vai para casa. Quando veio o ônibus, ele: Totó, vai para casa. O cachorro colocou o rabinho entre as pernas, baixou as orelhinhas e foi murcho para casa. Até os nossos cachorros aqui da igreja sabem quem manda. Preste atenção. O diabo precisa saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E quando ele for passar na porta da tua casa, ele vai dizer: vou mudar de calçada. Se tem uma coisa que o diabo tem que saber da tua vida, é o número do seu sapato, quanto você calça, porque você tem que pisar na cabeça dele. A Bíblia não fala de Jesus, que Jesus esmagou a cabeça da serpente? Nós precisamos parar de ser coniventes com aquilo que o inimigo está fazendo. Não, eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me posicionar. Esse demônio de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira vai sair da minha casa. Não é fazer aquelas orações que a gente faz: oh meu Deus, tem misericórdia, tem a clemência, tem a piedade, tem a compaixão de mim. Ele já teve. Depois eu volto aí, quer ver como ele já teve? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual um dia, quem sabe, nos abençoará. Está escrito isso? Está escrito isso? Está escrito que Ele já é presente, é passado ou é futuro? Passado. Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Eu preciso estender o braço da fé e tomar posse da minha bênção. E crer que é meu pela fé, em nome de Jesus. Eu preciso crer que o meu milagre vai se materializar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Preste atenção. Quando Jesus morre, de pendurado na cruz, Ele abre a boca e declara: está consumado. Está consumado. Está consumado. O propósito para o qual Ele veio se cumpriu. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Por que a Bíblia diz com todas as bênçãos espirituais? Porque primeiro ela se manifesta no reino invisível. Se manifesta, guarda essa palavra, se manifesta no reino, para depois se materializar no reino físico. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Volta lá no outro texto onde a gente estava, Josué 1:8. Oi, você quer falar aqui? Quer pregar? Ele quer ser pregador.
Vem cá. Azaf. Vem. Está com saudade do pastor? Eu nunca vi gostar tanto de microfone igual esse menino. Preste atenção, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu aprendi isso. Preste atenção. Amados, não é fácil ser pastor. Não é fácil lidar com as demandas espirituais. Com pessoas muito complicadas, desleais, ingratas, injustas. Não é fácil lidar com tantas coisas do nosso dia a dia. Imagine você, às vezes tem 29 centavos na conta da igreja. Aí eu pergunto para a Leise, quanto é que a gente precisa, Leise? Tanto. E eu estou lá em casa, jejum de 3 dias e 3 noites, bebendo só água. E eu dizendo assim, Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que a liberação é do Senhor. O diabo ele tenta prender, o diabo tenta segurar, o diabo tenta impedir, mas a liberação é do nosso Deus. Amém? Então, quando você começa a acreditar nisso, você vai ficar surpreso com aquilo que vai acontecer. A pastora Márcia, da igreja Videira, lá de Goiânia, no final de ano, ela falou para o pastor Luiz, deixa eu dar uma palavra para a igreja, esse ano Deus vai te surpreender. Diga aí, igreja, este ano Deus vai te surpreender, esse ano Deus vai me surpreender. E ele falou, num certo dia, toca o telefone, ela atende, e fala, você foi sorteada, você ganhou um carro. Aí ele falou, toma cuidado, pode ser golpe, pode ser mentira, não acredita não, mas daqui a pouco ligou um irmão, que é pastor da igreja, falou assim, pastora, a senhora foi sorteada aqui no shopping, e a senhora ganhou um carro. Aí ele viu que era verdade, ele falou, quem foi surpreendido fui eu, porque o carro vale quase 400 mil reais, é um Volvo, último tipo. Aí ela disse, eu não falei que Deus ia me surpreender? Preste atenção, você precisa crer, estar aberto para receber muitas bênçãos. Sabe, a gente sempre diz assim, o irmão da igreja é abençoado, eu não sou. Sempre um conta o testemunho na minha frente, parece aquele homem do poço que ninguém me empurra para eu cair na água, porque o primeiro que caísse era curado milagrosamente. Eu não tenho quem me empurre. E ele estava trocando ideia com Jesus, a cura em pessoa, e ele não sabia com quem ele estava falando. Preste atenção, Deus ele tem poder de mudar a tua vida, de mudar essa situação. O que aconteceu? A mulher foi embora? O que aconteceu? O marido quer se separar? O que aconteceu? Está perdendo os filhos para a droga? O que aconteceu? Filha virou a cabeça? O que aconteceu? A empresa não te reconhece mais? O que aconteceu? Está com problema no trabalho? O que aconteceu com você? Aí você vai entrar na presença de Deus e vai permitir que a paz que excede todo conhecimento tome conta da situação. Aí você vai dizer, vou dormir em paz. Amados, eu não sei quanto tempo faz que eu durmo o sono dos justos. Imagina a responsabilidade que eu tenho como pastor. Todo mês a gente tem que levantar 60 mil reais para pagar as contas da igreja. Tem irmão que chega e diz, pastor, eu vou começar a dizimar a partir de março. Final de ano gastei muito. Eu falei, tá bom, eu digo para o dono do prédio, ele vai entender. Eu vou falar com Deus. Porque quando um falha, Deus levanta o outro. Seja você sempre comprometido, porque a bênção vai para quem é comprometido. Teve um irmãozinho aqui da igreja que ganhou uma Mercedes. 350 mil.
compra aí um número só para ajudar a gente. Comprou lá. Ganhou 350 mil Mercedes. Aí tem irmão que fala, pastor, sou azarado. Eu não ganho frango nem em quermesse. Se cair fruta do céu, cai o caroço da minha cabeça, eu sou azarado. Ó, a fé dele, você entendeu a fé do cara? Ele se programa para isso. Ah, Deus abençoa um, não me abençoa. Peraí, você fala assim, Deus é um Deus de amor. Todo dia Ele está abençoando. Hoje foi o seu dia, amanhã pode ser o meu, aleluia. É assim que tem que ser. E não se contentar com aquilo, as migalhas que caem da mesa. Você tem que entender, eu sou filho do rei. I am son of the king. Eu sou filho do rei. E você vai declarar isso até realmente você ter porte de realeza. Porque tem gente que quem tem porte de realeza não vai sentar assim, ó. Não vai andar assim, ó. Vai ficar dizendo, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Preste atenção, quem tem porte de realeza, até quando erra, é o Iveraldo. O Iveraldo está guiando, ele passa segurança para nós, não? Está perdido. Você sabe quando o homem está perdido, no volante, ele não quer conversar, né? Ele pede até para desligar o rádio, a música, que é silêncio absoluto. E nessa hora, o inimigo usa a mulher, muitas vezes, não digo a Dirce, mas a mulher do motorista que dirige. Está perdido? Eu sei que você está perdido. Você não sabe onde está. Quer que eu ligo o Waze? Não é? O homem fica no veneno. Mas presta atenção. Sempre a gente passa segurança. Eu lembro no começo do ministério, eu não tinha experiência, eu não sabia o que acontecia. Eu saí de um jejum de 7 dias e 7 noites. Aí uma irmã falou, viu, você pode ir orar. Você pode ir orar por uma pessoa que ela está de cama? Eu falei, vou. Cheguei lá, a irmã, essa senhora, ela estava de cama há mais de 2 anos, totalmente atrofiada por causa de um derrame que ela teve. A boca estava torta, não conseguia falar, toda deformada. Aí, com muita dificuldade ela sentou, eu pedi para segurá-la de pé, daqui a pouco ela caiu, puf! Eu não sabia nem o que era debaixo do poder de Deus. Aí o pessoal perguntava, o que aconteceu? Eu falei, Deus está agindo. Eu nem sabia o que era. Não sabia se era Deus, se era o demônio, não sabia nada. Deus está fazendo alguma coisa. Daqui a pouco, a mulher normal, botou a mão no chão, e disse, me ajuda, estendeu outra mão. Aí era um porão, era baixinho. O pessoal pulava, dando aleluia, glória a Deus, batia a cabeça no forro, assim, pó, pó, pó. Mas sabe por que a gente não vê milagre? Porque a gente não acredita. Lembra da Ana, moradora de rua, que veio na igreja? Ela ia cortar, ela veio num culto de final de semana, acho que era domingo, ela ia cortar a perna dela, dá um brinquedinho que não faça barulho para ele, alguma coisa assim, que não faça barulho. Aí, ouve isso aqui, ela ia cortar a perna na quarta-feira, ela ia amputar a perna estava morta, ela não sentia mais nada. Esse testemunho está no YouTube da igreja. Aí nós oramos por ela. Aí ela sentou aqui. Eu estou sentindo meu dedinho, eu estou sentindo meu dedinho. Estou sentindo o dedinho. Ó, para você ver o milagre começou no dedinho. De repente é lá um comichão, um formigamento, alguma coisa. Já Joaquim, o pessoal traz alguma coisinha para ele. Fica em paz, tá? Já Maria, fica tranquila. Já o pessoal traz alguma coisa. Oi. Oi. Tá distraído aí, coitado. Oi.
Já já vão trazer alguma coisa para você brincar, tá bom? Aí, gente, a gente precisa crer. Olha lá o outro lá. Você quer também, Azaf? Esse menino está muito esperto. Adriana, se quiser, você pode levar o Azaf. Olha lá, ele não faz não. De jeito maneiro. Olha só o que aconteceu, gente. Ela foi curada. Ela começou a sentir as pernas. Ela não dobrava, ela andava assim, ó. Começou a dobrar os joelhos. O joelho. E foi totalmente curada. Acha o testemunho dela aí no YouTube. Tá facinho. Coloca lá em vídeos. Você vai conseguir ver esse testemunho. Deixa eu ver que horas são. Sabe por que é bom você ver? Porque você não sabe o tamanho da tua fé. Olha para quem está do teu lado e diga: você não sabe o tamanho da tua fé. Sabe o que acontece? Sabe onde o diabo rouba a tua fé? Sabe onde o diabo rouba a tua fé? Sabe onde o diabo rouba a tua fé? Preocupação. A Bíblia diz: não estejais preocupados, inquietos, solícitos, perturbados com coisa alguma. A pessoa fica preocupada, angustiada, perturbada. Tem alguns que ficam até endemoniados. Não, você, preste atenção, você tem que combater a situação com a tua fé. Diabo, você não tem mais lugar na minha vida. Diabo, você perdeu. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Tudo posso porque o Senhor me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. É o testemunho dela. É o segundo vídeo. Tá? Vamos lá. Achou? Então você precisa aprender a se posicionar nesse sentido. É aí que vai fazer a grande diferença. Porque a gente é inoperante. A gente fica impotente diante de uma situação. É por isso que quando a gente chega em nome de Jesus e a gente declara, e a gente pronuncia, e a gente declara, e a gente profetiza, o milagre acontece. Começa a fazer esse teste. Aquele que está com uma situação no casamento, nós vamos orar agora. Pai, neste momento nós oramos por esta pessoa que está com problema no casamento. O Senhor me mostra esta pessoa que está aqui. A mulher foi embora de casa e nós oramos agora por essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens poder de restaurar este casamento. Tu tens poder de destruir tudo aquilo que o diabo usou para separar esse casal. Eu oro também, Pai, por cada casamento que tem crise. Eu oro em nome de Jesus para impedir o inimigo de entrar nesta casa para destruir este lar. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de proteção sobre as famílias. Todo demônio do inferno que está atacando esse marido, essa esposa, os filhos, nós amarramos agora. Não no nosso nome, mas em nome de Jesus. E todo espírito maligno do inferno não tem mais poder de agir nesta casa. Vai saindo do marido. Que este orgulho caia por terra em nome de Jesus. Vai saindo da esposa. Que este orgulho caia por terra em nome de Jesus. Vai saindo dos pais. Vai saindo dos filhos. Eu dou uma ordem expedida deste altar para que o Senhor alcance as famílias que estão aqui nesta noite orando por esta razão. E eu quero também orar por aqueles que nos acompanham pela internet e que estão atravessando uma situação no seu casamento. Pai, em nome de Jesus, eu creio que Tu tens poder de colocar amor no coração dessa mulher de novo. Tu tens poder de colocar amor no coração deste homem de novo.
E a palavra que Deus te entrega nesta noite é para que você não pense que este relacionamento acabou de uma vez por todas. Porque se Deus tem propósito, Ele pode transformar o coração de vocês. Em nome de Jesus, toda malignidade cai por terra. Eu desfaço todo o trabalho maligno de macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Pai, age na vida das famílias da nossa igreja. Abençoe aqueles que vivem bem, que estão felizes, abençoados. Conserva assim, Senhor, que possam ser um testemunho vivo de fé, para que haja cura em outras pessoas. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão no vício, o vício que tem escravizado e destruído esta vida, que tem liberado demônios do inferno, e que tem atacado estas pessoas de forma terrível. Em nome de Jesus, todo o espírito maligno do inferno que faz essa pessoa se autodestruir, se autossabotar, está repreendido. Nós te amarramos, em nome de Jesus. Caia por terra toda malignidade. Eu creio que tu tens poder, Pai, de agir na vida desta pessoa que veio, que está aqui, desta pessoa que não veio, que não está aqui, desta pessoa que nos acompanha pela internet, desta pessoa que vai assistir depois a gravação. A palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Liberta, Pai. Olha para esta pessoa que está desesperançada. Olha para esta pessoa, Pai, que não tem outra porta para bater. Olha para esta pessoa que está desalentada. Em nome de Jesus, que ela receba, Senhor, de Ti uma palavra, e que ela saia daqui nesta noite crendo que a sua vida pode mudar, que a sua sorte pode mudar, porque o Deus que tudo pode está aqui neste lugar. Faz alguma coisa. Pai, olha para aquele que está com problema financeiro, econômico, material. Olha para esta pessoa que tem perdido tudo. Olha para esta pessoa que tem tido muitos prejuízos. Olha para esta pessoa que foi enganada pelo seu sócio. Olha para esta pessoa, Senhor, que foi roubada. Olha para esta pessoa que foi passada para trás. Olha para esta pessoa que estava esperando uma promoção, e a promoção não saiu para ela, saiu para outra pessoa. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra na vida desta pessoa, para que ela possa viver debaixo da Tua graça, e aguardar o seu momento, porque o que Tu tens para ela é muito maior do que aquilo que ela pensava. Por isso que outra pessoa recebeu a promoção no lugar dela. Em nome de Jesus, Pai, ampara os Teus filhos, cuida da Tua casa, cuida da Tua igreja. Olha para os nossos dizimistas e ofertantes, para aqueles que mantêm esta igreja de portas abertas. Olha, Senhor, para esta pessoa que é usada para abençoar este lugar, que ela seja coluna forte na Tua casa. Prospera, Senhor, libera aquilo que está preso, aquilo que está atravancado, aquilo que está retido. Libera, Senhor, as demandas que está na justiça. Libera uma sentença favorável para o seu filho e para a sua filha. Senhor, encontra este processo perdido. Senhor, adianta, em nome de Jesus, esta sentença a favor do teu filho e da tua filha. Pai, eu quero orar por esta pessoa que está com algum tipo de doença, e neste momento ela ora comigo, e nós repreendemos todo tipo de mal, seja físico, seja psicossomático, seja espiritual. Em nome de Jesus, nós cremos que Tu tens poder para curar, sarar e libertar. Faz, Senhor, a Tua obra. Faz, Senhor, o Teu milagre. Em nome de Jesus, toca esta pessoa agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Faz, Senhor, uma obra de milagre na vida desta pessoa. Pai, ela tem tomado remédios, ela tem ido ao médico, ela busca ajuda em todos os lugares, mas eu creio que Tu tens poder para mudar, Senhor, de uma vez por todas esse diagnóstico.
Em nome de Jesus, cura, Pai, este câncer na pele. Cura, Senhor, em nome de Jesus, este caroço, este nódulo, este tumor. Que ele seque, suma e desapareça. Do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, amaldiçoa, Senhor, também este mal. Cura, Senhor, cura esta hérnia. Cura, Senhor, estas dores nas costas. Cura, Senhor, esta artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, esta asma, esta bronquite, esta sinusite, esta renite. Cura, Senhor, esta descalcificação óssea. Cura, Senhor, em nome de Jesus, tu tens poder. Toca nestes olhos. Toca, Senhor, em nome de Jesus, nestes rins. Toca, Senhor, nos intestinos. Toca, Senhor, no útero. Toca, Senhor, nos ovários. Toca, Senhor, nesta bexiga. Toca, Senhor, neste pâncreas. Toca, Senhor, neste fígado. Toca, Senhor, neste coração. Cura, Senhor, este coração. Cura, Senhor. Dá um coração novo para esta pessoa. Que todo mal suma e desapareça em nome de Jesus. Desentope, Senhor. Desobstrui estas veias e estas artérias. Livra, Senhor, esta pessoa do AVC. Livra, Senhor, esta pessoa deste ataque do coração, deste infarto, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está procurando um lugar ao sol, uma promoção, um trabalho, uma oportunidade. Libera para ela. Faz, Senhor, porque é diferente quando o Senhor faz, é diferente quando o Senhor conduz. E nós temos visto tantas coisas lindas que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Senhor, vem abençoar a todos que estão conosco neste momento. E que você possa fazer a tua oração agora. Que você possa abrir o teu coração agora. Que você possa rogar, suplicar, pedir, crendo que o Senhor vai te ouvir. Eu gostaria que você orasse. Fala com Deus agora. Fala com Deus, do teu jeito. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Oh, requei calabassuri andala na rachala bassou. Oh, requei caramanalas torre menei achar. Oh, requei na yarabaia nanderei caiaxiri calabarraçou. Ora, fala com Deus. Você é filho. Você é filha. Deus tem algo de tremendo para fazer na tua vida. Abre a tua boca e fala. Hoje o céu está te ouvindo. Hoje o céu está te ouvindo. Abre a tua boca e fala. Faz a oração da fé e depois começa a agradecer, porque o Senhor te ouviu. Hoje Deus tem milagre para você. Oh, recalabassuri andala na rachalabassou. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer pelo poder da tua palavra. A tua palavra foi entregue. A tua palavra foi liberada. E eu creio, Senhor, que existe poder na tua palavra. Não se trata de autoajuda, mas ajuda do alto. Eu sei que anjos estão subindo e descendo com a resposta das orações da tua igreja. Eu sei que hoje é noite de milagre, de libertação, de cura, de reconciliação, de restauração, de perdão, de salvação. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Jesus. Cumpre o teu propósito, cumpre o teu querer. É em nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer demônio do inferno que quer impedir esta pessoa de viver o seu milagre. A palavra diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Diga: eu creio. Diga: graças a Deus. Diga: eu recebo. Amém.